Toda criança e todo adolescente tem direitos que devem ser respeitados. A família, a sociedade e o Estado devem garantir esses direitos, como o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, entre tantos outros. No programa de hoje, nós vamos conhecer o trabalho do Conselho Tutelar de Itajaí, órgão responsável por garantir esses direitos no município. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo o acadêmico de jornalismo, Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde também a você de casa curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil, tem o nosso e-mail, vivavoz949@gmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale e o Twitter e o Instagram, ambos @vivavozunivale. E a nossa convidada de hoje é a presidente do Conselho Tutelar de Itajaí, Anadir Schneider, a quem a gente agradece a presença. Dona Anadir, a gente quer tentar entender esse trabalho e como a gente está aqui numa rádio educativa, eu acho que vale a pena pedir que você esclareça para a gente, afinal, o que é o Conselho Tutelar? Então, o Conselho Tutelar é um órgão autônomo e permanente e não jurisdicional. E eu digo também um trabalho essencial, que é um órgão essencial para a sociedade. Mas também já vou tecer críticas. Não está sendo visto com esse olhar. Quando eu falo olhar, é o serviço essencial. Porque os nossos horários hoje foram de atendimento aos direitos violados das crianças e também da família foram cortados. A gente de manhã está com o órgão fechado, por decreto. Né? E só fica um conselheiro de plantão lá dentro das 7 às 13 horas. Das 13 assume os outros 4 conselheiros das 13 às 19 horas. Então eu vejo assim, a gente está percebendo as dificuldades que as famílias estão tendo devido a essa mudança de horário no município de Itajaí, também atual e recente com os funcionários. Porque nós trabalhamos com pessoas lá dentro de recursos humanos e essas pessoas, a maioria delas estão com dificuldades, principalmente de transporte também, né? De chegar a meio-dia e 6 horas. E o Conselho Tutelar, geralmente ele acompanha o horário do fórum. E o fórum fecha às 7 horas. Então, quando eu falo também, o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, é que nós somos autônomos, as pessoas não entendem que nós somos autônomos nas decisões dos nossos atendimentos. Se eu atendo alguém e que eu decido dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem entendido, a gente não trabalha sem ser dessa forma, né? Estamos trabalhando ilegal, a gente tem poder nas nossas decisões. Então, é mais ou menos isso o Conselho Tutelar. E vocês estão atendendo onde exatamente? Nós continuamos atendendo na Pedro Guerreiro Júnior, número 46, mas já vou adiantar a população que está nos ouvindo que aproximadamente daqui 15 a 20 dias, o máximo 30 dias, até final de março, para meados de abril, nós vamos para a Rua Estados Unidos. É uma rua após a Pedro Guerreiro Júnior, que você é obrigado a passar por ela. Então, ela fica na esquina do Seven Lanches. É bem próximo ao Conselho Tutelar. É uma casa que tem mais comodidades, tem mais espaço para os conselheiros, lugares para nós guardarmos os nossos arquivos, que a gente não tem. E a casa é uma casa já reformada com acessibilidade, que nós não tínhamos no Conselho Tutelar atual. Então, a gente vai para essa sede nova e tomara que desse tudo certo. E é fácil o acesso às pessoas, que é no terminal, novamente, do ônibus coletivo de Itajaí. Perfeito. Muito bem, Anadir, os conselheiros agora estão passando, começou agora nesse último mês, eu acho que vai durar mais alguns meses também, né? Sim. Parte de capacitação agora dos novos conselheiros. Como é que está acontecendo essas reuniões, esses cursos? O que está sendo abordado? Então, a gente já teve até uma capacitação recente dentro do próprio Conselho Tutelar, pelo CONDICA, né? Que quem fornece todas essas capacitações com a gente é o CONDICA, né? O Conselho da Criança e do Adolescente. E pensar um pouquinho mais amplamente devido a essa outra capacitação, da necessidade da gente fazer mais tempo e abranger mais as dificuldades que os próprios conselheiros encontram no dia a dia no Conselho Tutelar, apesar que o Conselho Tutelar não tem receita pronta para nenhum dos casos, mas que a parte teórica é importante para fazer o embasamento dessa parte da prática. Então, assim, é uma professora da Univale, foi muito bom. Ela apresentou bastante tópicos
claro que conselheiros mais velhos já conhecem. Por exemplo, dê alguns exemplos para a gente. Tópicos assim, sobre como trabalhar com as famílias, as abordagens. Ela fez um estudo de caso muito bacana com a gente, né, para ver se a gente está preparado para fazer os encaminhamentos, né, e está preparado para enxergar o direito violado dessa criança. Então, foi muito bacana. Ela mexeu bastante com os conselheiros tutelares que estavam lá, porque veio os conselhos tutelares do município da Anfra, não foi só o conselho de Itajaí. Né? Ok. Agora, Nadir, quem é que pode ser um conselheiro tutelar? Então, atualmente, Itajaí, Balneário Camboriú, e eu tenho Jaraguá do Sul, eu tenho outras cidades que agora não consigo lembrar para te falar. Tem categorias para ser conselheiro tutelar. Categorias, quais são as categorias? Itajaí nós temos um assistente social, nós temos um psicólogo, nós temos um advogado, nós temos um pedagogo e nós temos um membro da comunidade, que não precisa ter, o máximo que ele tem que ter é o nível médio. Né? Não tem formação específica. Não tem uma formação específica. Ok. Mas eu vejo, professora, que desde que eu entrei em 2002, é uma briga constante para tirar as categorias. E eu, como conselheira mais antiga, estou na 4ª gestão, eu vejo um prejuízo muito grande para o nosso município, porque não foi trazido as categorias assim, do nada. Foi pessoas que saíram de Itajaí, foram em outras cidades onde tinha as categorias, fizeram um levantamento, o que seria bom para a qualidade de atendimento para as famílias e os direitos violados da criança. E foi onde que trouxeram para Itajaí as capacitações e que vem brigando constantemente, desde 2002, que eu entrei como conselheira, para tirar as categorias do Conselho Tutelar. Eu vejo um prejuízo muito grande para o Conselho e para a família. Agora, aquele conselheiro que está representando a comunidade, que não tem uma formação específica, a gente sabe que tem eleições super disputadas para isso, né? E, de qualquer maneira, você que já está há tanto tempo trabalhando junto ao Conselho, o que você considera que é importante ter como habilidade que essas pessoas venham para somar realmente no Conselho? As pessoas confundem muito o membro da comunidade como se ele ficasse no meio da comunidade. Isso não existe. A gente fala membro da comunidade para ele não ter um nível de escolaridade específico como pedido pelo CONDICA. Eu vejo que ele tem que realmente se capacitar. Ele não pode vir sem alguma capacitação para o Conselho Tutelar. Eu vejo que, com pouco conhecimento, a gente tem que ensinar, tem que ajudar eles a trabalharem, principalmente do membro da comunidade, para eles poderem procederem e garantir esse direito da criança e adolescente, que a gente percebe as dificuldades. Por isso que é importante a capacitação. E com a capacitação, com os estudos de caso, para eles sentir a realidade do dia a dia. Então, foi muito interessante a capacitação da professora Luciana, que ela trouxe o estudo de caso no final. E foi muito bacana, assim, como eles procederiam, tá? Legal. Eu acho que eu queria aproveitar, já que a gente está falando metaforicamente, né? Eu gostaria de ouvir esse exemplo, até para que todos que estão acompanhando o programa possam também entender na prática, mencione uma problemática que envolva o Conselho Tutelar. Ela trouxe um caso fictício, que eu posso até comentar sobre esse assunto. Um caso de uma criança de 6 anos e a outra de 1 ano e meio, 2 anos, que a mãe deixava sozinhos em casa para ela procurar trabalho. Okay. E aí essa mãe foi denunciada. Mas a denúncia não veio diretamente para o Conselho Tutelar. Ela veio para a saúde. E a agente da saúde foi fazer uma visita na casa e realmente constatou que as crianças estavam sozinhas. Aí a mãe chegou, esperaram a mãe, aquela coisa toda. E essa agente de saúde, tá, ela não denunciou ao Conselho Tutelar. Ela chamou uma assistente social, que seria talvez dos CRAS, né? E essa assistente social foi na casa e percebeu que essa família estava assim, numa vulnerabilidade social muito grande, inclusive de alimentação, de mobiliário, que não tinha fogão. E ela então procurou a comunidade para pedir o fogão e pedir comida. E ali ficou por isso. O caso foi encerrado assim. Foi encerrado dessa forma. A agente de saúde voltou e novamente encontrou as crianças em situação de risco, mas já com o fogão dentro de casa.
já com a alimentação que tinham dado. Ela percebeu novamente que as crianças, podia acontecer alguma coisa com as crianças, aí então ela denunciou o Conselho Tutelar. O que aconteceu? O Conselho Tutelar foi na casa, percebeu toda a situação e a única medida de proteção que ele, naquele momento, enxergou foi procurar creche para as crianças. Certo. Só que nenhuma dessas duas crianças tinha certidão de nascimento. Quer dizer que a senhora... daí eu vou no final, eu vou dar o enredo da história. Não tinha certidão de nascimento. Quer dizer que ele arrumou a vaga, mas não foram matriculados porque não tinha certidão de nascimento. E isso ficou por isso. Olha só. Então, ficou a saúde, não voltou, a assistente social não voltou, o Conselho Tutelar não voltou. E o que aconteceu? Uma das crianças subiu ou entrou dentro do fogão e acabou falecendo. Gente, um acidente com essa criança. Porque a mãe continuava deixando as crianças sozinhas. Então, assim, moral da história. As negligências institucional, saúde, a assistência social e o próprio Conselho Tutelar, que nem ao menos percebeu que o direito deles ter um registro civil, eles não perceberam isso. A saúde, eu não consegui entender até hoje, professora, como é que eles fizeram um teste de pezinho, como é que fizeram todo o trabalho com essa criança, que ela não tinha registro de nascimento. Não dá mais para fazer. Tá? Porque hoje não se registra mais uma criança se a mãe não tem CPF. Se você não tem CPF, o cartório não te registra mais. Porque automaticamente as crianças já estão saindo com CPF no registro de nascimento. Parabéns. Eu acredito que seja por cá para frear a adoção brasileira. Bacana, bacana. Legal. Já que a gente citou alguns exemplos, eu queria saber nesse momento, quando vem algum caso desses, complicados, para serem avaliados pelo conselho, como é que os conselheiros procedem? Como é que é feita as escolhas do que vai ser decidido a partir do caso? Então, quando chega, a gente trabalha muito com denúncias, tá? O Conselho Tutelar é muita denúncia, e principalmente o Disque 100. Como diz o nosso jovem, hoje o Disque 100 bomba no Conselho Tutelar, é coisa de louco. Parabéns que existe o Disque 100, senão a gente não teria um avanço tão grande como a gente teve sobre todos os tipos de negligências e violências contra a criança e o adolescente e as violências domésticas que vem acontecendo. Então, assim, quando chega no Conselho Tutelar, geralmente a gente, quando não é coisa muito grave, que dá para esperar, a gente tem um dia da semana, que seria sexta-feira, que a gente faz reuniões e a gente divide para os conselheiros, dependendo de os trabalhos de especialização, algumas coisas assim que a gente já traz, né, na nossa bagagem, aí a gente divide os casos. Eu, por exemplo, quando eu me formei, eu já me especializei em violência doméstica e violência sexual. Então, geralmente, as violências sexuais que chegam no Conselho Tutelar vêm para a minha mesa. Certo. Mas isso quer dizer que eu não atendo as outras violências, eu atendo todas também. Mas é que a gente tem mais conhecimento, são coisas bem graves que a gente não pode errar. Tem que trabalhar rapidamente, porque às vezes o violador continua dentro de casa, tem que correr, fazer todos os trâmites legais. Tá? Então, é dividido mais ou menos assim. Tem um que gosta mais de tal coisa, outro gosta. Quer dizer que todos fazem. Porque no dia do plantão, se acontecer uma violência sexual ou física, que é o A ou B que faz, tu vais ter que fazer. Seja lá quem então, estiver assim, de plantão, discutimos claro. em equipe toda a situação para poder abranger mais e os outros ter conhecimento de como proceder nos casos. Então, é um conselho realmente... É um conselho mesmo, é uma equipe que faz mesmo, a sua análise. Sim. E aí demanda ali... nas decisões, né? As decisões. Sim, ok, tá certo. A gente tem muitas perguntas, queremos saber muito mais sobre o Conselho Tutelar de Itajaí, mas depois do intervalo a gente volta a conversar com a presidente do Conselho, a Nadir Schneider. Muito bem, já estamos de volta e hoje estamos falando sobre o Conselho Tutelar de Itajaí, junto com a gente a presidente do Conselho, a Nadir Schneider. Nadir, quais são as situações mais comuns que acabam envolvendo o Conselho Tutelar aqui em Itajaí? Isso depende bem, assim, esses direitos violados. Hoje nós estamos com uma situação comum, que é direito violado, seria na educação. Nós estamos com bastante problema nas creches. Mas o quê? Falta espaço? Falta vaga para as crianças.
Estamos também com bastante dificuldade no ensino médio e também no fundamental. E de que forma o Conselho age nessas situações? A gente requisita as vagas. A gente dá um prazo para cumprir. As creches, a gente tem encaminhado para a Defensoria Pública, porque tem que ser pedido judicialmente. Apesar que a gente está passando por cima de um acordo, de um TAC que foi realizado com a Prefeitura, eu não sei se foi há 2 anos atrás, que se o prefeito conseguisse cumprir com 53% das vagas, estaria resolvido. No olhar do Conselho Tutelar, né, a gente não entende isso como resolvido, porque os pais precisam trabalhar. As crianças estão em situação de risco, nós estamos com índice altíssimo de crianças sozinhas em casa, crianças na rua, crianças sendo aliciados por traficantes e outras coisas mais. Então, assim, é bem grave esse direito violado. Temos que brigar por essa política pública futuramente, porque vai ser difícil, existe já a lei, não vou te dizer o número nem a data, mas uma criança de 4 anos, ela é obrigada a estar já no pré. E nesse momento do ano, as aulas já começaram há algum tempo, ainda tem criança crianças ainda sem vaga. Que está fora e que ainda pode entrar, ainda tem esperança de ação? Nós estamos buscando vagas, sim. Ainda sim. E eles pedem um tempo para a gente que estão fazendo o remanejamento. Porque assim, né, professor, as pessoas também mudam de lugar como trocam de roupa. Tem tudo isso também. E eles gostam e o direito realmente é pelo zoneamento. Quer dizer que ele está lá no Espinheiro, ele muda para a fazenda. Aí ele quer uma vaga de um dia para o outro na fazenda. Difícil. Então, essas dificuldades nós estamos encontrando, principalmente com as creches. A mãe pede na fazenda, mas mudou para o Espinheiro porque na fazenda a situação econômica é um pouco mais alta, os aluguéis são mais caros e os pais não conseguem pagar. Então, eles vão para bairros onde eles conseguem alugar o mais barato. Claro. E, geralmente, nesses bairros, tem também dificuldades de creche que estão, e tem creches até que estão em andamento, e é importante, quando faz esses loteamentos novos, já fazer toda essa infraestrutura de creche, de posto de saúde, de tudo mais. Né? Porque olha a dificuldade das pessoas, eles reclamam o tempo todo do meio de transporte, eles vêm de bicicleta, então eu vejo assim, essa é uma dos direitos violados. Depois vem os outros direitos que são comuns, essa coisa de separação de pais, né? Que enquanto vivem juntos são amigos, separam, viram inimigos, e tanto faz o A como o B, genitor ou a genitora. Geralmente mais a genitora, me desculpa as mulheres, né? Elas geralmente ficam com as crianças para poder se garantir com a pensão, para poder cumprir com o aluguel, cumprir com a alimentação. Então, mas, na verdade, a afetividade, amor, cuidar dessa criança é muito complicado e a gente encontra muitas negligências e muitas crianças em situação de risco, porque as mães vão ter que se desdobrar. Elas vão ter que deixar as crianças sozinhas para poder trazer esse sustento, porque a pensão é muito pouca, né? Claro. E não tem como sustentar 2, 3 crianças, R$300, R$400, a senhora sabe disso. Então, eu vejo que isso é um dos direitos também violados da criança e da família em si, esse conflito de separação, que a gente fica muito triste, porque também abala o psicológico da criança. Né? Então, isso é um dos direitos. E depois vem o físico, aí vem o sexual também. Tem muita denúncia nessa esfera da violência física, da violência sexual? Bastante. Quando já entra sexual, entra todas elas, né? E a negligência junto desse pai ou dessa mãe que permitiu, não percebeu que essa criança estava sendo violentada sexualmente dentro de casa, não importa se foi pai ou mãe, padrasto, tio, irmão, quem foi, né? Como é que o conselho entra numa situação dessa, que é tão íntima, né? De que forma vocês conseguem conduzir uma solução para isso? Nós temos bastante casos graves que a gente está tendo bastante dificuldades. Hoje ainda eu discuti 2 casos que provavelmente eu vou pedir para a polícia fazer a investigação, porque não consegui fazer a averiguação. Uma que a pessoa é agressiva. Já quando a gente entregou a notificação, a pessoa já correu atrás do carro. Como é que funciona? Uma família que está aí sob suspeita de estar praticando esse tipo de violência. Como é que funciona? Então, primeiro, o conselho vai lá ou já recebe uma notificação? A gente faz a averiguação.
Geralmente, professora, quando existe violência sexual, a gente chama no conselho, porque o violador, geralmente, ele não vem no conselho tutelar. Então, vem a mãe ou alguém responsável. É mais fácil da gente saber da veracidade da situação. É essa notificação que a família recebe. Sim, é um convite para vir. É um convite, né? A gente chama, o nosso termo técnico é notificação, mas é um convite que a pessoa venha ao conselho tutelar para esclarecer a suspeita da violência sexual. E tem gente que já reage mal. Nossa, bem mal. Bem mal, é bem complicado, assim. É por isso que eu falo para a senhora, esse é um dos casos mais delicados da gente trabalhar. Imagino. Perigoso, tá? Eu vou aproveitar essa situação até para perguntar do lado psicológico, tanto para as crianças e para os adolescentes atendidos, quanto para vocês mesmos, porque eu imagino que às vezes é um caso que não tem, né? Somos humanos, não tem como a gente acabar não se chocando, se impressionando. Como é que fica trabalhar o lado psicológico em questões como essas? Eu vejo assim, essa pergunta já várias pessoas me fizeram. Eu sou conselheira desde 2002, né? E eu olho o meu trabalho como meu lazer, a minha terapia. Então, eu consigo sair da minha casa, chegar no portão do conselho, eu deixo meus problemas na casa, porque eu sou pessoa normal, igual os outros, também tenho filhos, né? Chego no conselho, eu entro, faço o que tem que ser feito. Quando eu saio do portão, eu já sou a outra pessoa, sou a outra atora ali fora. Consegue então, eu consigo separar. trabalhar muito bem esse tipo de violência. Mas sabe qual é o tipo de violência que me deixa muito triste? É a dependência. É a dependência química. A dependência química muito grave, gente. Tem muita criança e muito adolescente na cidade envolvida com isso. Muita criança e adolescente, pais dependentes químicos. Os pais, claro. E aí, esse é também um lado difícil da gente chegar. Agora, Nadir, em média, são quantas denúncias que o Conselho recebe por mês? Como é que é esse cálculo que vocês fazem? Nós até estamos fazendo um levantamento certo. Agora, porque não sei se a senhora vai chegar lá no segundo Conselho, né? Sim, queremos saber como é que está essa história. A gente está fazendo um levantamento das violências e de tipos de violências, bairros e tudo mais. Só que a gente não acabou ainda, mas a gente fez de janeiro, nós tivemos aproximadamente, só mês de janeiro, mais de 650 atendimentos. Uau. Então, assim, o fluxo é muito grande, professora. Eu vejo, eu conselheira antiga, que tem horas que é desumano o nosso trabalho. Realmente, quando o nosso amigo ali, o nosso menino de jornalismo pergunta como é que fica nosso psicológico, fica dessa forma, o cansaço físico. E, às vezes, afeta o mental pelo cansaço físico, porque é muito grande o fluxo de atendimento. Então, é por isso que surgiu essa possibilidade Sim, de se abrir um segundo conselho. Com certeza, tem que abrir, porque passou de 100 mil habitantes, temos que abrir. O Estatuto já prevê isso? Sim, já o Estatuto prevê. Mas houve essa situação das categorias. Isso travou um pouquinho. E travou. E aí foi de água abaixo todo o trabalho, porque na assinatura das categorias entraria o segundo conselho tutelar. Né? Como não foi aceito por pedidos. E a gente entende que dessa forma a gente trabalha muito bem, nós temos bastante responsabilidade com o nosso trabalho. E então foi travado. Mas já existe uma comissão, o nosso conselheiro novo, Norival, né? Ele está indo já nas reuniões do Condica, ele faz parte da comissão e eles já estão fazendo um estudo territorial de que forma vai ser feito os atendimentos. Vai ser feito numa sede só? 5 conselheiros de manhã e 5 conselheiros à tarde? Vai ser colocado um conselho tutelar, vamos dizer, lá no meio, no São Vicente? Então, isso está sendo feito um estudo. Mas eu não vejo que vai sair um conselho tutelar esse ano ainda. Então, nós vamos ter que continuar com o nosso trabalho e com muito amor e carinho abraçar do jeito que está e tocar do jeito que está. Isso aí, estamos indo para o finalzinho do programa, Lucas. Tempo, acho que dá. Vamos rapidinho, uma prestação de serviço interessante. Antes, se alguém estiver nos ouvindo nesse momento e tem a suspeita de que os direitos da criança e do adolescente na sua região está sendo violado de alguma forma, vizinho, parentes, conhecidos, como deve agir nessa situação?
Então, se for muito grave a situação, venha direto ao Conceitelar ou ligue para o Conceitelar. Vamos deixar o telefone, além do Disque 100. E aí, reforça com o Disque 100, que é importante, gente. Porque o Disque 100, ele vai para o Ministério Público, ele vai para a Delegacia da Mulher, ele vem para nós. Certo. Então, não tem como você fugir dessa averiguação. Você vai ter que cair profundamente nesse caso. Ponto. Quando eu falo em casos de vir no Conceitelar, não ter medo, porque nós não temos BINA e a gente mantém esse sigilo, sim. As pessoas não devem se preocupar. Ou seja, pode fazer uma ligação anônima e fazer a denúncia. A gente recebe por e-mail, nós estamos recebendo também. A própria polícia manda para a gente por e-mail, porque existem coisas que não é atribuição da polícia, tá? Casos. Então, a Polícia Militar manda para a gente já discutindo o assunto e já pedindo para a gente fazer a averiguação. Tudo via Disque 100, então. O cidadão ligou no 100. Disque 100 para criança e adolescente, depois tem para outras denúncias, né? Para idosos e tudo mais. O Disque 100 é o ideal. Bacana. Prefere nem deixar um outro telefone? Deixo. O 3248-1711 é da sede. Esse só é atendido a partir das 13 às 19. Esse é o horário de atendimento. E o 9945-8674, gente. Esse é o telefone do plantão do Conceitelar. Fizemos plantão das 7 horas da noite às 19 horas até as 7 da manhã. Tem mais um plantonista que fica direto e nós trabalhamos sábado e domingo. A qualquer hora pode ligar, né? Se não conseguir o nosso telefone, gente, Polícia Militar. A polícia dá os nossos telefones, inclusive dá até os nossos particulares. Muito obrigada, a gente conversou com... agradeço a TV Univale por estar divulgando o Conceitelar, que é muito importante. Essa aí foi a presidente do Conselho Tutelar aqui de Itajaí, a Nadir Schneider. A gente agradece e já se despede, então, de você que ficou com a gente até agora no Viva Voz, né, Lucas? Isso aí, Elisa. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Esse foi mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.